Bem-vindos. Para pouparmos tempo e até porque já estamos ligeiramente atrasados, eu vou tentar ser o mais vou fazer uma síntese para tentar melhorar o atraso em que nos encontramos. Reunimos-nos aqui hoje num contexto de precarização estrutural do trabalho que o neoliberalismo transnacional está a exigir dos governos nacionais. Existe uma forte pressão de flexibilização laboral e desmantelamento da legislação social protetora do trabalho. Flexibilizar a legislação social do trabalho significa aumentar ainda mais os mecanismos de extração do sobretrabalho e ampliar as formas de precarização e destruição dos direitos sociais. Estamos a viver a era da informatização do trabalho, do mundo maquinal e digital. Estamos a conhecer a época da informalização do trabalho, da precariedade e flexibilidade laboral, de contratados a prazo e a tempo parcial, etc, etc. É neste quadro sociopolítico que se encontra a reivindicação da FENPROF por melhores condições de trabalho. De forma a combater uma situação crítica que leva professores e educadores a situações de limite no stress e exaustão e que é conhecido entre nós por desgaste profissional, nós hoje vamos apresentar estas conclusões. O desgaste na profissão, portanto, e na profissão de docente em particular, é, pois, motivo de grande preocupação entre professores e educadores. O desgaste, ou o stress, como queiramos chamar, não é um problema vivido por um trabalhador, do qual este possa recuperar sem dificuldade, pois, quando se torna crónico, perturba o equilíbrio emocional e mental e pode dar origem a transtornos psiquiátricos e ou somáticos de superação frequentemente lenta. Conhecem-se diversos estudos sobre os efeitos psicológicos resultantes do exercício continuado da profissão docente, do excessivo número de horas de trabalho, da excessiva carga letiva e extra-letiva, do alongamento da duração da carreira e do envelhecimento do corpo docente. Neste contexto, a FENPROF quis aprofundar o estudo deste problema, o desgaste profissional, no momento em que o assunto entrou finalmente na agenda política. A FENPROF, em conjunto com uma equipa de investigadores, coordenada pela professora Raquel Varela, investigadora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, apostou na realização do maior e mais completo estudo sobre esta temática, cujos resultados permitiram olhar o interior da profissão para melhor se perceber de que forma a atual situação afeta não só profissionalmente os docentes e a vida das escolas, mas também a sua vida pessoal. Este processo iniciou-se em janeiro de 2018. Os objetivos, procedimentos e iniciativas previstas no âmbito deste estudo foram apresentados no dia 31 de janeiro na Biblioteca da Escola Secundária Camões. Entre fevereiro e junho decorreram as diferentes fases do estudo. Em julho, no primeiro encontro internacional sobre o desgaste da profissão docente, foram apresentados os primeiros dados. Hoje, neste segundo encontro internacional sobre o desgaste na profissão docente, estamos aqui para concluir esta tarefa. A apresentação final do maior estudo de sempre sobre os professores e educadores portugueses e as suas condições de trabalho. Neste cenário aberto pelo neoliberalismo, este estudo persegue objetivos claros. Procura dar mais conteúdo e profundidade às nossas reivindicações enquanto organização sindical. Procura dar a conhecer aos professores e educadores as eventuais causas e razões do seu mal-estar em diferentes problemas e patamares de gravidade. Procura, em parceria com especialistas de diferentes áreas do saber, apreender conhecimento o mais aprofundado possível sobre questões que nos interpelam cotidianamente, tais como a organização do trabalho, as condições de trabalho, o tempo de trabalho, a psicopatologia do trabalho, etc, etc. Como reivindicação, sempre assumimos a exigência e a implementação de uma política respeitadora
dos princípios da educação para todos e de uma escola pública de qualidade. Implica isto um maior investimento efetivo no sistema educativo. Assim, exigimos melhores condições de funcionamento das escolas, designadamente no que concerne à sua organização do trabalho. Repito, à sua organização do trabalho. Entendendo-se a organização do trabalho como o sistema hierárquico estabelecido, o conteúdo funcional, o modelo de gestão e administração escolar, as relações de poder na comunidade educativa, as questões de responsabilidade atribuídas e distribuídas, etc., etc. No que à questão de administração escolar, convém aqui sempre referir, temática sempre presente no caderno reivindicativo da FENPROF, as questões relativas à autonomia, direção e gestão dos estabelecimentos de ensino são da maior relevância para a organização do trabalho e a vida das escolas, não só pela sua dimensão política, mas também pela forma como influenciam as relações de trabalho e o clima que desperta entre os docentes. No 12º Congresso da FENPROF, afirmamos que a gestão democrática das escolas era um imperativo porque, e passo a citar, o modo de vida democrático aprende-se com experiências democráticas. É pela prática democrática, através dos exercícios de direitos essenciais, como a participação e a eleição, que se vive a democracia. A democratização do governo da escola deve, por isso, ser defendida não só pelo seu valor intrínseco no quadro das garantias dos direitos sociais e de cidadania, mas também pelo seu impacto na promoção de uma educação para a democracia e para a participação social e cívica. Fim de citação. Temos de reivindicar uma escola que proporcione condições de trabalho, ou seja, uma escola onde a organização do trabalho incorpore preocupações democráticas e de bem-estar, associadas a um ambiente colaborativo e cooperante, isto é, numa escola que seja possível trabalhar de forma reflexível e gratificante, não dentro de uma escola espartilho, sufocante e dolorosa. Uma escola onde a todos terão de ser proporcionadas condições de trabalho que promovam os mais elevados níveis de qualidade no respectivo desempenho profissional, assim como a garantia de condições adequadas de trabalho que se adaptem às necessidades de todos os docentes, independentemente das suas dificuldades. O resultado do inquérito realizado a milhares de docentes e do qual aqui, hoje, apresentamos conclusões, comprova que estamos com problemas que carecem de rápida solução e resposta. Comprova que existe elevadíssimo desgaste profissional, exaustão crónica. Comprova que ele resulta da organização do trabalho existente. Demonstra que a exigência é tão elevada e rígida que domina não só a vida durante as horas de trabalho, mas como invade o tempo fora do tempo do trabalho. Comprova que existe também sofrimento mental. Temos hoje o privilégio de ter ilustres oradores conosco, e entre eles um dos maiores especialistas da psicopatologia do trabalho, o professor Christophe Dejourre. Para Christophe Dejourre, a noção de sofrimento é central na sua abordagem no mundo do trabalho. Este conceito implica um estado de luta do indivíduo contra as condições que o levam inexoravelmente em direção à doença mental. Um outro conceito fundador do seu pensamento é o papel da organização do trabalho. Segundo ele, é na organização do trabalho que devem ser procuradas as condições que empurram o indivíduo para o sofrimento, para a loucura do trabalho, título sugestivo e interessante de um dos seus mais famosos livros sobre a psicopatologia do trabalho. Esclarece ainda que a organização do trabalho não é só a divisão do trabalho, ou seja, não é só a divisão das tarefas entre os indivíduos, os ritmos impostos e os modos operatórios prescritos, mas também e, sobretudo, a divisão entre os indivíduos para garantir esta divisão de tarefas, isto é, o estabelecimento de hierarquias, a repartição de responsabilidades e os sistemas de controle. Quando a organização do trabalho entra em conflito com o funcionamento psíquico dos indivíduos, quando estão bloqueadas todas as possibilidades de adaptação entre a organização do trabalho e o desejo dos sujeitos,
então emerge um sofrimento patogénico. Dizer-vos que na Alemanha, ao investigar-se os efeitos físicos do stress, descobriu-se que 1 em cada 2 docentes se encontra em grande risco de sofrer um ataque cardíaco. Um estudo realizado nos Estados Unidos demonstrou que cada vez mais é maior o número de docentes que se limita a cumprir com as formalidades do ensino à espera da reforma ou de outro emprego melhor. Parafraseando Christophe Dejour, dizemos: para a psicologia social, reconhecimento, e eu repito a palavra reconhecimento, é o fator que permite transformar sofrimento em prazer. Resta apenas saber como as atuais formas de organização de trabalho ou do trabalho precisam ser alteradas para que isso ocorra. Caros amigos, caros camaradas, vivemos num tempo marcado pela incerteza e pela desapropriação de lógicas solidárias e coletivas. Convivemos cada vez mais fora de uma vida pessoal de fruição cultural e intelectual. E como se não bastasse, assistimos paulatinamente também a uma desapropriação do próprio saber coletivo e à proletarização docente. A estes mecanismos tão eficazes, poderíamos apelidá-los de a desativação da ação. Dizer-vos que não há democracia no concreto do cotidiano escolar sem cidadania assumida e exercitada. Num processo sublime e alienante em que nos querem enquadrar, temos de ser capazes de combater processos de domesticação, rejeitando técnicas de dominação, de esmagamento e de fabricação de subjetividades obedientes. Como diz Raquel Varela no seu último livro, Breve História da Europa, temos a responsabilidade de exigir a liberdade efetiva, em que os direitos sociais tenham a dignidade dos direitos políticos, em que o direito ao emprego como garante de sobrevivência e o direito à dignidade de viver do trabalho sejam acarinhados com uma determinação e com a determinação como é hoje protegido o direito ao voto. Igualdade real para todos, que permita dar segurança material para que as diferenças sejam respeitadas e floresçam a diversidade, a arte, a criação, as relações humanas densas. Fim de citação. Em suma, e para terminar, dizer-vos, o trabalho e os seus direitos são parte indissociável e indispensável de um processo de desenvolvimento individual, social, económico, político e cultural, numa sociedade que se quer democrática e desenvolvida e onde a escola e os seus profissionais desempenham um papel estratégico e insubstituível. Obrigado pela vossa atenção, bom trabalho.